Jujutsu Kaisen, todos os feiticeiros e maldições que atingiram o ápice de poder possuem uma técnica suprema. E essa técnica é chamada de domínio. Ela é tão complexa que pode demorar anos para ser adquirida e apenas alguns personagens na obra realmente a possuem. Diante disso, hoje eu vou explicar os 16 domínios de Jujutsu Kaisen e falar um pouco sobre cada um deles. Pessoal, uma expansão de domínio é basicamente a manifestação externa do mundo interior de um feiticeiro. Pensa assim, todo usuário de técnica amaldiçoada tem dentro dele uma espécie de paisagem mental, um território ligado à essência da técnica dele. E quando ele usa energia amaldiçoada junto com uma técnica de barreira para expandir esse espaço para o mundo real, ele transforma o ambiente ao redor em um lugar onde a técnica dele atinge o auge absoluto. Dito isso, você pode estar se perguntando, o que é que um domínio faz na prática? Ele amplifica a técnica amaldiçoada do usuário, ele cria um ambiente moldado pela mente dele e ele dá uma vantagem extrema em combate. Porém, o efeito mais importante de todos, o que define o poder de um domínio, é o que a gente chama de acerto garantido. Dentro de um domínio completo e letal, a técnica do usuário simplesmente não pode ser desviada. Ela vai acertar. Não importa o quão rápido você seja, não importa onde você se esconda, dentro daquele espaço, o ataque te encontra. É por isso que entrar em um domínio errado significa, na maioria das vezes, morte absoluta. E tem algumas regras que valem para quase todos os domínios. Primeiro, cada expansão de domínio exige um selo de mão específico único para cada usuário que reforça a identidade da técnica. Segundo, quando dois feiticeiros expandem o domínio ao mesmo tempo, acontece um choque de domínios. E nesse caso, tende a vencer o domínio mais refinado, o mais bem construído. E terceiro, usar um domínio cobra um preço. Porque, depois de expandir, o feiticeiro normalmente sofre um esgotamento. A técnica inata dele fica temporariamente indisponível. Como, por exemplo, um motor que superaqueceu e precisa esfriar. Além disso, pessoal, tem como sim se defender de um domínio. Existem as técnicas anti-domínio, como por exemplo, o domínio simples e a emoção da pétala decadente. Também, se o usuário tiver condições, ele pode tentar destruir a barreira externa do domínio, que normalmente é muito mais fraca. Bom, agora que a gente entende as regras, bora para os domínios de verdade. E eu vou dividir eles em 3 grandes grupos: os domínios de destruição direta, os domínios de regra e estratégia e os domínios incompletos ou que não foram explicados na obra. A gente vai começar pelos domínios de destruição direta, aqueles construídos para matar. E o primeiro é o Caixão da Montanha de Ferro do jogo. E o conceito dele é tão simples quanto aterrorizante. O jogo leva o alvo para dentro de um vulcão, literalmente. O inimigo é cercado por magma, rochas incandescentes e um calor tão extremo que, sozinho, já seria suficiente para matar um feiticeiro comum sem o jogo precisar levantar um dedo sequer. E dentro desse vulcão, o jogo controla tudo. O magma, as rochas, a temperatura, tudo vira a extensão da técnica dele. O acerto garantido aqui é o próprio ambiente, porque a paisagem vulcânica inteira ataca o alvo de forma inevitável. Não tem pra onde correr quando o chão é a lava e o ar é o fogo. O nome do domínio, inclusive, vem da cosmologia indiana dos 9 montes e 8 mares, onde a 9ª montanha seria feita de ferro e ficaria no limite do mundo. Porém, a grande limitação do jogo é a mesma que define o destino dele na obra inteira. Ele tem o azar de enfrentar pessoas com domínios mais refinados. Quando o jogo expandiu seu domínio pela primeira vez na obra, ele enfrentou o Gojo, que simplesmente expandiu o vazio do infinito e venceu o choque. Mas que fique claro, contra qualquer feiticeiro normal, o domínio do jogo não é só um ataque. É como ser jogado dentro de uma erupção vulcânica sem ter pra onde fugir. Então, continuando, já que a gente acabou de mencionar ele, a gente sobe para o domínio mais temido de toda a obra, o vazio do infinito do Satoru Gojo. E o que torna ele tão especial é que ele não tenta destruir o corpo do inimigo, ele destrói a mente. Quando o Gojo utiliza o vazio do infinito, o alvo é jogado em um espaço vazio, cósmico, ilimitado e é inundado por uma quantidade infinita de informações ao mesmo tempo. É por isso que eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas pensaram lá no começo da obra que essa técnica não era tão boa, mas sinceramente, elas não poderiam estar mais enganadas, porque o acerto garantido do Gojo pode não ser um soco supremo ou um corte que destrói uma cidade, mas ele sobrecarrega qualquer pessoa que estiver no seu alcance. Dentro do vazio do infinito, a vítima recebe simultaneamente toda a informação do universo e por conta disso, ela fica completamente incapaz de pensar, de agir ou de sequer reagir. O cérebro trava, a pessoa é forçada a processar o infinito e como nenhuma mente consegue fazer isso, ela simplesmente para de funcionar. Por fim, se o alvo ficar exposto tempo demais sem proteção, sofre dano cerebral permanente. E é por isso que esse é considerado o domínio mais perigoso de sobreviver na série inteira. E a vantagem disso é absurda, porque é basicamente uma paralisação imediata que não depende de força física e que pode neutralizar vários inimigos ao mesmo tempo. E pessoal, o controle que o Gojo tem sobre esse domínio é de outro mundo. Em Shibuya, ele ativou o domínio por apenas 0,2 segundos, tempo suficiente para incapacitar as maldições que estavam atacando ele, porém sem causar danos permanentes nos humanos que estavam por lá. E na luta contra o Sukuna, ele alterou as condições e o tamanho da própria barreira no meio do combate. Então, se eu tivesse que definir, enquanto outros domínios tentam destruir o corpo do inimigo, o vazio do infinito destrói a capacidade dele de sequer entender o que tá acontecendo. Seguindo, um domínio que é aterrorizante também, só que por um motivo completamente diferente, é a autoencarnação da perfeição do Mahito. Porque o domínio do Mahito amplifica
exemplifica a técnica mais assustadora da obra, a transfiguração ociosa, a manipulação da alma. Dentro do domínio dele, em um ambiente deformado que representa a visão distorcida do Mahito sobre corpos e almas, o acerto garantido permite que ele toque diretamente a alma do alvo. E é aqui que começa o pesadelo, porque para quase qualquer ser humano, ser tocado na alma pelo Mahito significa derrota imediata. Como eu mencionei, a técnica do Mahito altera a alma, e como a alma vem antes do corpo, mudar a alma remodela o corpo inteiramente. Não importa o quão resistente você seja fisicamente, não importa a sua defesa, se o Mahito alcançar a sua alma dentro do domínio dele, a luta acabou. É um detalhe que ignora completamente qualquer defesa física convencional. E tem um detalhe técnico fascinante. O domínio do Mahito é o único que exige 2 pares de mãos no selo de ativação. E isso conecta com a filosofia central de Jujutsu Kaisen. A ideia de que feitiçaria é uma arte de subtração. Ao impor uma condição extra, uma exigência adicional, algo pode ser facilitado em troca. Ou seja, esse selo mais complicado pode ter tornado a construção do domínio mais fácil para o Mahito de outras maneiras. Por fim, a única razão dele não ter conseguido vencer o Yuji é que o Yuji abriga o Sukuna, que é infinitamente mais forte e não permite que ele encoste na alma do garoto. Bom, seguindo, o próximo domínio de destruição é um dos mais traiçoeiros da obra, o horizonte do Skanda cativante, do Dagon. A primeira coisa que chama atenção nele é o contraste, porque diferente do vulcão do Jogo ou do vazio do infinito do Gojo, o domínio do Dagon parece um paraíso. Uma praia tropical tranquila, com mar calmo, areia branca e céu aberto. Por alguns segundos parece o lugar mais pacífico do mundo. E é exatamente essa aparência serena que esconde uma das expansões mais opressivas de toda a série. Porque o acerto garantido do Dagon é o enxame da morte. Shikigamis marinhos surgem diretamente em cima do alvo e começam a devorá-lo. O detalhe cruel é que esses Shikigamis não são vistos antes de atacar. Eles aparecem do nada, tornando a defesa quase que impossível. É um ataque em quantidade massiva, com dano contínuo em um ambiente perfeito para a técnica aquática do Dagon. E galera, o poder desse domínio é provado pelos feitos, porque dentro dele, o Dagon pressionou ao mesmo tempo Naobito, o Nanami e Yamaki, 3 feiticeiros fortes segurando todos eles. A única forma de escapar, entre aspas, foi quando o Megumi interferiu na batalha do Dagon, utilizando o próprio domínio incompleto dele para abrir uma brecha, enfraquecendo assim o acerto garantido. Além disso, Fushiguro Toji reencarnado apareceu e humilhou a maldição de grau especial como se fosse brincadeira. Se não fosse isso, provavelmente todos eles teriam sido derrotados. Avançando, a gente chega no domínio mais absurdo e mais refinado de toda a obra, o Santuário Malevolente do Ryomen Sukuna. O que torna ele tão acima de todos os outros é uma característica raríssima. Ele é um dos 2 únicos domínios da obra que não possui uma barreira definida. Pensa só na diferença? Todos os domínios que a gente falou até agora prendem o alvo dentro de uma barreira fechada, mas o Sukuna não precisa prender ninguém. Ele simplesmente ergue um santuário no mundo real, sem nenhuma parede, e o acerto garantido se aplica em uma área aberta. O mangá, inclusive, descreve isso de um jeito perfeito. É como pintar uma obra-prima diretamente no ar, sem precisar de uma tela. Qualquer feiticeiro normal precisaria da tela, ou seja, da barreira para conter o domínio. Só que o Sukuna é tão habilidoso que ele ignora essa condição, e por conta disso o alcance dele é gigantesco. O Santuário Malevolente pode cobrir uma área de até 200 metros de raio, e o Sukuna ainda pode ajustar esse tamanho conforme a necessidade. Também, dentro desse alcance, tudo é cortado pelas 2 técnicas do Sukuna. Primeiro, o desmantelar, que é o corte normal do Sukuna, onde ele lança um golpe de corte à distância com uma força mais fixa, podendo cortar pessoas, prédios e objetos dependendo da potência utilizada. E o segundo é o clivar, que é o corte feito especificamente para alvos com energia amaldiçoada. Essa técnica se ajusta automaticamente à resistência do inimigo e à quantidade de energia amaldiçoada dele, calculando a força necessária para tentar matá-lo em um único só golpe. Ou seja, o Sukuna, dentro do santuário, escolhe como distribuir esses cortes, retalhando tudo que existe dentro do raio continuamente, sem que a vítima possa fazer nada. E como o domínio não tem barreira, não tem como você tentar quebrar a parede para poder escapar. A única maneira seria conseguir correr rápido o suficiente para sair da área do domínio, mas claramente o único que conseguiria fazer isso é Gojo Satoru. Bom, já que falamos do domínio sem barreira, vamos falar do outro que segue essa mesma linha. E eu estou falando do domínio do Kenjaku, chamado de profusão do ventre. Da mesma forma que o Sukuna, o Kenjaku não precisa de uma barreira externa para usar a sua técnica, o que prova que o seu grau de refinamento é altíssimo. Isso mostra o quanto que ele entende sobre barreiras, porque o Kenjaku viveu por mais de 1000 anos, roubou corpos, acumulou técnicas, estudou Jujutsu em um nível absurdo e chegou em um refinamento que pouquíssimos personagens alcançaram. E dentro desse domínio, o acerto garantido parece estar ligado à técnica de antigravidade que ele herdou do corpo da mãe do Yuji, Itadori Kaori. Contudo, no domínio, essa técnica é aplicada de forma esmagadora. Ao invés de simplesmente repelir ou neutralizar a gravidade, o Kenjaku utiliza o efeito para pressionar o alvo com uma força absurda, como se o próprio espaço estivesse esmagando a pessoa. Foi inclusive por isso que Yuki, mesmo sendo uma feiticeira de grau especial, teve o domínio simples dela destruído quase que instantaneamente. Ou seja, o domínio do Kenjaku não é só perigoso porque tem um acerto garantido. Ele é perigoso porque combina uma técnica extremamente difícil de lidar com um domínio aberto, refinado e construído por alguém que entende de Jujutsu em um nível quase que histórico. Avançando, a gente chega no domínio do Yutokotsu, o amor mútuo autêntico. E esse é um dos domínios mais versáteis de toda a obra, porque o Yuta não tem apenas uma técnica amaldiçoada, ele tem a capacidade de copiar técnicas de outras pessoas através da Rika. Então, quando ele abre
abre o seu domínio, ele cria aquele espaço cheio de espadas e cada uma daquelas espadas guarda uma técnica amaldiçoada copiada diferente. O Yuta pode puxar uma espada aleatória e, no momento em que segurar ela, descobrir qual técnica está armazenada ali. Porém, o mais perigoso não é nem isso, porque, dentro do domínio, o Yuta pode escolher uma técnica copiada específica para virar o acerto garantido. E foi exatamente isso que ele fez na luta contra o Sukuna. Ele escolheu a fala amaldiçoada do Inumaki para atuar como arma principal. O domínio do Yuta é basicamente uma combinação de arsenal, improviso e estratégia. Ele pode lutar com dezenas de técnicas diferentes ao mesmo tempo, enquanto transforma uma delas em uma regra inevitável para o seu inimigo. E é por isso que ele é considerado um dos feiticeiros mais completos da nova geração. Agora, chegando no domínio da Yorozu, a tripla aflição, a situação é muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais mortal. A Yorozu possui a técnica de construção. Ela consegue criar matéria utilizando energia amaldiçoada. Só que criar objetos complexos normalmente consome uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. E foi por isso que ela criou a arma mais perigosa possível, a esfera perfeita. Essa esfera parece pequena, mas ela é praticamente impossível de tocar, porque, na teoria, uma esfera perfeita encosta em outra superfície em apenas um único ponto. Ou seja, toda a força dela fica concentrada em uma área minúscula. Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, mas o que vocês precisam entender é que o resultado é uma pressão infinita. Qualquer coisa que toque naquela esfera deveria ser destruída instantaneamente. Então, pensando nisso, quando a Yorozu expande o seu domínio, o inimigo não teria como evitar de ser atingido pela esfera, o que resultaria em uma derrota instantânea. No caso do Sukuna, como ele estava no corpo do Megumi, ele invocou uma Horaga para se adaptar à técnica da Yorozu e destruiu seu domínio antes que ela conseguisse ativar a sua técnica. Bom, de qualquer forma, agora vamos fechar os domínios de destruição direta. E para isso, nós temos um dos mais insanos da obra, o Palácio Lunar da Célula do Tempo, do Naoya Zenin na forma de espírito amaldiçoado vingativo. E para você entender esse domínio, você precisa lembrar da técnica do Naoya, a feitiçaria de projeção, que divide o tempo em 24 quadros por segundo. Fora do domínio, essa regra afeta o movimento do corpo inteiro, mas dentro do domínio, ela vai para um nível microscópico, porque o acerto garantido do Naoya injeta os quadros de animação diretamente no corpo do alvo, célula por célula. Agora, não é só mais o corpo inteiro que precisa obedecer às regras dos 24 quadros por segundo, são as células individuais. E quando elas falham em acompanhar, e elas vão porque é impossível você fazer qualquer coisa, o corpo sofre danos internos e cortes por toda parte, de dentro para fora. É paralisação combinada com dano interno, uma técnica tão complexa que é quase impossível de compreender no meio da luta. E a única razão do Naoya perder a luta é por conta de uma anomalia do universo, ou seja, a Maki. Como vocês sabem, a Maki possui a restrição celestial, ou seja, ela tem uma natureza especial que faz com que ela não possua energia amaldiçoada. E isso fez com que o domínio do Naoya tivesse dificuldade de reconhecer ela como um organismo afetável pela regra. Ou seja, sem essa anomalia, o Naoya provavelmente teria vencido. Mas, já que a Maki virou o Toji da nova geração, ele foi humilhado 2 vezes. Avançando, a gente muda de categoria e entra nos domínios de regra e estratégia. E aqui tá um conceito fascinante de Jujutsu Kaisen, porque existe uma regra que diz que domínios sem um acerto garantido letal imediato são, na verdade, mais refinados, porém mais difíceis de construir de forma sofisticada. Eles trocam a letalidade instantânea por sistemas, jogos e regras que prendem o inimigo de outras formas. E o primeiro é a expansão do domínio da divindade da varíola, e esse é o mais simples e direto de todos. O alvo é preso dentro de um caixão e enterrado. Depois, a técnica da maldição é colocada por cima de uma lápide e aí começa a contagem de 3 segundos. Se a vítima não escapar nesses 3 segundos, ela é infectada pela varíola e morre. É brutalmente simples, efeito imediato e quase impossível de escapar sem ajuda ou uma técnica antidomínio. A limitação é que a maldição tem pouca inteligência e depende dessa sequência fixa. Agora, seguindo, nós temos um dos domínios mais geniais da obra inteira, a sentença mortal do Hiromi Higuruma. E esse domínio é diferente de tudo, porque o cenário dele é um tribunal. O Higuruma assume o papel de promotor, o oponente vira o réu e um Shikigami chamado juiz atua como o juiz. E o efeito do domínio não é matar na hora, é proibir a violência. Dentro do tribunal, ninguém pode atacar, e quem tenta é simplesmente transportado de volta para o banco dos réus. Não importa o quão fisicamente forte você seja, você é obrigado a jogar pelas regras do Higuruma. E aí, começa o julgamento. O juiz apresenta a acusação. O réu pode ficar em silêncio, confessar ou negar, enquanto o Higuruma rebate com evidências. Aí, depois dessa rodada de acusação e defesa, o juiz dá o veredito. E as punições são aterrorizantes. Para começar, tem o confisco, que faz o alvo perder a técnica amaldiçoada, ou se ele não tiver técnica, perder o uso de energia amaldiçoada de forma geral. E também tem a pena de morte, que é o ápice, porque, além do confisco, o Higuruma recebe a espada do carrasco, uma arma feita de pura energia amaldiçoada que mata qualquer um que ele cortar com um único ataque, sem nenhuma exceção. E pessoal, o detalhe mais impressionante é que o Higuruma dominou esse domínio em apenas uma semana depois de ter virado feiticeiro. É por isso que ele é tido como um talento que equivale até mesmo ao de Gojo Satoru. Por fim, o último domínio de regra é talvez o mais complexo e mais maluco de toda a obra, a aposta mortal ociosa de Hakari Kinji. Para entender esse domínio, você precisa saber que o Hakari é obcecado por pachinko, aquele jogo de azar japonês. O domínio dele transforma o combate literalmente em uma máquina de pachinko gigante, inspirada em uma obra fictícia chamada de Private Peer Love Train. O objetivo do Hakari
dentro desse domínio é simples, acertar o jackpot. E o acerto garantido aqui é único, porque em vez de causar dano, o domínio transmite todas as regras do jogo diretamente para o cérebro do inimigo. E por ser não letal, o Hakari consegue construir e ativar esse domínio com uma velocidade absurda. Foi mostrado que ele consegue fazer isso em apenas 0,2 segundos. Sem nem pensar, esse é o domínio mais rápido de toda a série. E aí vem a parte insana. A chance do Hakari acertar o jackpot é de 1 em 239. Parece pouco, não é mesmo? Porém, o Hakari afirma que ele nunca precisou girar mais de 30 vezes para conseguir. E quando ele acerta esse jackpot, ele ganha durante exatamente 4 minutos e 11 segundos, energia amaldiçoada limitada, técnica reversa automática, regeneração constante e basicamente uma invulnerabilidade quase total. Dizem que a autocura do Hakari no modo jackpot é até melhor do que a do Gojo e a do Sukuna. E o mais insano é que quando os 4 minutos e 11 segundos acabam, a técnica dele já se recuperou do esgotamento. Então ele pode simplesmente expandir o domínio de novo e reiniciar os ciclos. E antes que vocês perguntem, sim, ele pode fazer isso infinitamente. Seguindo, nós temos um domínio que merece um lugar especial, porque ele é o mais versátil da obra, apesar de estar incompleto. O Jardim das Sombras Quiméricas, do Megumi Fushiguro. E o detalhe que torna ele tão impressionante é justamente esse. O Megumi é o feiticeiro mais novo a manifestar um domínio e, mesmo sem conseguir completar uma barreira tradicional, ele já faz coisas absurdas. Ele invoca Shikigamis em grande escala, cria cópias sombrias de si mesmo para enganar o inimigo, se move pelas sombras, armazena objetos dentro delas e pode criar abismos onde os inimigos afundam sem fim, sendo obrigados a reforçar os pés com energia amaldiçoada para não cair. Mas a função mais genial do domínio do Megumi não é nem atacar, é a versatilidade anti-domínio. Em Shibuya, como eu mencionei anteriormente nesse vídeo, o Megumi utilizou as sombras dele para abrir uma brecha na barreira do domínio do Dagon, criando uma rota de fuga e enfraquecendo o acerto garantido do seu inimigo. Dito isso, a limitação é que, por ser um domínio incompleto, ele não tem um acerto garantido tão estabelecido. E também, o Megumi precisa sustentar o peso de tudo que ele guarda nas suas sombras. Mas, no final, eu diria que o potencial é assustador. Não é à toa que o Megumi é tido como o senhor do potencial de todo o Jujutsu Kaisen. Infelizmente, nós nunca vimos esse potencial amadurecido. Por fim, pessoal, para fecharmos essa lista, nós temos um domínio sem nome, que é o do Yuji Itadori. O domínio do Yuji não é apresentado como uma explosão de poder destrutivo, nem como uma técnica feita simplesmente para matar tudo ao seu redor. Na verdade, ele representa perfeitamente quem é o Yuji como feiticeiro. Primeiramente, até hoje, o GG nunca explicou detalhadamente o que esse domínio faz, mas pelo que deu para perceber, é que ele consegue atingir diretamente a alma do adversário, como ele fez com Sukuna lá em Shinjuku. Depois de aprender com a experiência do Sukuna dentro do próprio corpo e depois de entender melhor a forma da alma, o Yuji passou a mirar seus ataques na fronteira entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi. Ou seja, ele junta a técnica de corte do santuário com a sua mais alta compreensão envolvendo as almas. E assim, pessoal, no fundo, o domínio do Yuji é a manifestação de um garoto que passou a obra inteira sofrendo, lutando e perdendo pessoas, mas que ainda assim escolheu salvar alguém, mesmo enfrentando o maior monstro da história. Dito isso, para ser sincero, eu gosto muito desse sistema de poder dos domínios e fico muito impressionado na complexidade que o GG trouxe para a obra. Não sei para vocês, mas para mim me lembra muito o sistema de Nen de Hunter x Hunter. Dá para perceber que uma expansão de domínio não depende apenas da quantidade de energia amaldiçoada. O domínio mais perigoso não é necessariamente o que tem mais poder bruto, é o que combina refinamento, acerto garantido, uma regra difícil de escapar e um usuário inteligente o suficiente para explorar tudo isso. Agora é sua vez, me fala aí nos comentários qual desses domínios você mais gosta e o porquê. No mais, chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. E se você quiser ver as 7 maldições mais fortes de Jujutsu Kaisen ranqueadas, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.